Bem, se até o Cacauzinho conseguiu, com 12 anos de idade, se até eu consegui, por que o Bitelo não poderia conseguir? O Cacauzinho conseguiu aí uma força relativa de 2,75 vezes a própria massa corporal. Eu consegui de 2,44 vezes. Para quem não sabe, força relativa é basicamente quantas vezes a sua própria massa corpórea você consegue erguer. E o Bitelo conseguiu aí 2,3 vezes a sua massa corpórea. E eu não estou falando isso para diminuir o Bitelo, de maneira nenhuma. Estou falando que não é de se surpreender se disserem que o Bitelo é natural, considerando o desempenho dele. Dito isso, eu vou partir aqui logo pro assunto do vídeo, né? Sem muitas delongas, tentar fazer ele o mais curto possível, o mais direto possível, o mais objetivo possível. Que blá blá blá, que conversinha, hein? Não quer resumir, não? E pra você que tá achando que a massa corpórea não tem nada a ver com força, primeiro eu vou te falar do bom senso. E depois eu vou te mostrar argumentos científicos também. Mas antes disso, eu vou dar só mais um exemplo aqui, que é o exemplo do Manuel, que ele está na categoria Sub-Júnior, que é uma categoria de idade, Sub-Júnior, assim como a Júnior também é uma categoria de idade. E quanto ao peso, ele estava na categoria de 82,5 kg, ou seja, na faixa etária da Sub-Júnior, ele estava competindo. Dentro da faixa etária da Sub-Júnior, né, daquela idade, ele estava competindo no menos 82,5 kg. Era isso. E ele levantou 240 quilos no levantamento terra. Ou seja, 3 vezes a sua massa corpórea. Aí, o menino pode levantar 3 vezes a própria massa corpórea. E o Bitelo não pode levantar 2,3 vezes a própria massa corpórea. O Cacauzinho, com 2 anos, treinando dos 10 aos 12, ele levantou 110 quilos, tendo apenas 40 quilos. E isso treinando pro CrossFit, entendeu? Pro CrossFit. Ou seja, 2,75 vezes a própria massa corpórea. E o Bitelo não pode levantar? Olha só o bom senso, usa o bom senso. Por que será que no powerlifting tem categorias de idade e categorias de peso? Será que não é porque tanto a idade quanto o peso influencia na carga máxima que você consegue levantar? Se você duvida disso, tem aqui um estudo científico, vou deixar as informações aqui, mas nesse estudo científico fala que, independentemente dos sexos, ou seja, para ambos os sexos, e para qualquer faixa etária, ou seja, se você for avaliar a faixa etária mais jovem, ou a faixa etária, se você for avaliar a faixa etária mais jovem, ou a faixa etária mais velha, ou o sexo masculino, ou o sexo feminino, não importa. Os que levantam mais peso são justamente aqueles que são mais pesados. Essa é a tendência, certo? Então, fala, não me diga! Então, pontua isso aí. Vamos botar aqui. São 3 pontos que eu quero pontuar. Então, primeira coisa desse estudo, a massa corpórea, sim, ou ela tem no mínimo, uma relação com a força. Agora vamos para a idade. Também foi verificado que, com o aumento da idade, até um certo ponto, os atletas iam ganhando mais força. E lembre-se, o Bitelo tem 9 anos de treino. Ele não tem 9 anos de competição, foi a primeira competição dele, mas ele tem 9 anos de treino. Lembra do Cacauzinho que eu falei? Só tinha 2. E já estava com uma força relativa maior, entendeu? Eu não estou dizendo isso para diminuir o Bitelo. Eu estou falando isso justamente para mostrar que ele pode até ter tomado, mas eu não me surpreendo se disser que ele é natural, entendeu? Que ele tem uma genética assim absurda para esse esporte. Segundo ponto, a idade importa, né? E aí, por que isso é importante? Porque o Bitelo estava competindo na categoria Júnior, que vai dos 20 aos 23 anos. E quantos anos o Bitelo tinha? 23. Olha só que interessante. Ou seja, ele estava entre os mais velhos da categoria dele. Vou falar uma coisa, ele quebrou o recorde da categoria Júnior, não foi o recorde absoluto. Então não estou dizendo aqui que há a possibilidade de um cara que nunca tomou esteroide anabolizante na vida bater o recorde de uma federação inteira, absoluto, de uma federação onde todo mundo está ali tomando bomba. Não é isso que eu estou falando. A categoria Júnior, acredito eu, que assim como
no fisiculturismo, às vezes, com o próprio Dorian Yates, ele disse que ele foi competir. E ele fala dos esteroides, fala que ele já tomou, que ele não tomou. E ele falou que ele foi competir. As primeiras competições dele, ele foi em competições onde a galera tava tomando bomba e ele não tava e ele ganhou, entendeu? Não é algo incomum as primeiras competições alguns irem naturalmente, irem natural. Então assim, a não ser que você ache que o Manuel também tava tomando bomba, né? E ele ficou em segundo colocado, viu, o Manuel. E além disso, ele foi competir na parte baixa da idade, né? A categoria dele sub-júnior era dos 14 até os 19 anos. E ele foi competir ou 18, foi competir com 14. Enquanto o Bitelo, na júnior, dos 20 até os 23 anos, ele foi competir com 23 anos. E a idade, eu já mostrei aí no artigo científico, que a idade faz diferença sim na força. Massa corporal, segundo esse estudo, importa. A idade importa, e o Bitelo estava no topo da idade. E aí o terceiro ponto. Existe meio que um estirão de crescimento. Eu meio que usei esse termo porque estamos meio que habituados com o termo estirão de crescimento para a puberdade, né? Quando chega na puberdade, a criança não é que ela vai atingir o pico de sua altura, mas ela vai crescer mais rápido. Existe um estirão de crescimento, entendeu? E eu vou pontuar aqui que o estirão de crescimento, segundo esse estudo, porque é diferente para atletas mais leves e para atletas mais pesados. O estirão de crescimento de carga de peso levantado para os atletas mais pesados está entre os 21 e os 22 anos, ou seja, justamente muito próximo da idade que o Bitelo está, até porque o estudo foi uma média e o Bitelo está muito próximo dessa idade, ou seja, não é também de se espantar ver ele aumentando a carga muito rapidamente. Eu queria aqui colocar mais uns exemplos. Eu não sei se eu já passei os vídeos, né, deu levantando, do Cacauzinho aí no vídeo, né, levantando, mas tem também os vídeos das meninas que não competiram na GPC, competiram na IPF, na categoria de menos 47 quilos, né, lá no canal Força Estrutural tem, né, e o que acontece? As meninas estavam levantando, 5,7 vezes a própria massa corpórea, tanto no agachamento, mais do que isso, tanto no agachamento quanto no levantamento terra. É uma federação IPF, eu estou ressaltando aqui que é IPF, porque é uma federação que testa para antidoping. Então assim, muito provavelmente elas são naturais. Eu sei que alguém pode dizer assim, mas se você for olhar bem, não é natural. Eu não vi nenhuma marca de masculinização, de virilização, que entregaria que elas utilizam esteroides anabolizantes, né, androgênicos. Poderia até colocar aqui, procurar, sei lá, uma foto do físico delas e colocar aqui para analisar parte por parte do corpo, para ver se elas têm marcas de virilização. Mas assim, eu sou cristão, tenho relacionamento e prefiro evitar. Eu sei que inclusive tem gente que faz chacota com esse tipo de coisa, né? Mas assim, não se dá ouvido aos cães quando se passa pela rua, né? Isso tá seco, tá grosso. Lembrei de ressaltar uma coisa. Quando eu levantei 2,44 vezes a minha própria massa corporal, eu estava há um mês sem treinar. E eu levantei, assim como o Cacauzinho, eu levantei sem o magnésio na mão, sem a cinta e sem o macacão de powerlift, que ele estica e volta, como um elástico. Então quando você agacha, ele estica, quando você desce, ele estica, e depois a tendência dele é ele puxar de novo. Então ajuda. Então assim, se eu conseguir, porque o Bitelo não conseguiria? Porque com todos os aparatos, inclusive, que ele estava usando, se até eu consegui. Eu parei, inclusive, foi porque, enfim, entre muitas coisas, eu tive que economizar um pouquinho, né? Eu tô morando fora, estudando medicina, e aqui, enfim, comida é tranquilo, mas essas coisas eletrônicas aqui, né, para fazer vídeo e tal, é muito caro. Até para pintar uma parede foi caro. É tanto que eu deixei o resto no bloco, tá no bloco cimento, entendeu? Tá no bloco cimento e tipo, é assim. Mas você podia pedir um desconto para poder aí pintar, não sei o que. O desconto maior sai quando a gente não gasta, entendeu? Comprar hoje eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem mais. Bem, mas naturalmente você pode estar aí se perguntando, bem, ter uma massa dessa e levantar esse peso não é nada de anormal.
entre aspas, porque já é normal ter uma massa tão grande como essa, né? Mas não é assim de se desacreditar se disser que é natural. Porém, para conquistar uma massa dessa, não para levantar peso tendo uma massa dessa, mas para conquistar uma massa dessa, será que dá para conseguir natural? Então, se você quer um vídeo aí assim, você pode clicar aí, deve ter por aí, um vídeo da análise do corporal e dos exames do Bitelo, né? E mostrando como mais ou menos poderia tentar se burlar esse exame e as possíveis rastros dessa tentativa de burlação que daria para pegar, né? E se de alguma forma dá para burlar mesmo de maneira definitiva ou não. Bem, e também se você já se deu por convencido, eu acredito que tem gente com genética tão boa assim mesmo. Bem, você pode clicar num vídeo aqui que mostra justamente isso, que genética não é só a cereja do bolo. Na verdade, a massa é o fermento, enfim, né? A diferença é que não dá para comprar na farmácia, por isso que você vai ver de maneira muito mais rara. E se você gostou aí do vídeo, curte e comenta aí Bitelo na IPF, porque a IPF tem exame antidoping, né? Tem exame antidoping, então vai ser algo legal de ver aí o Bitelo.